O seu orgulho, o seu ego, ele está te sabotando. Ele é o maior inimigo que você tem. Ele é a sua carne. Sim, se posicione contra ele. Eu tenho certeza, você que está ouvindo esse vídeo, você cristão, você tem promessas de Deus na sua vida. Eu sei que você tem. Todos nós temos. E você pensa, por que determinada coisa não acontece? Por que eu estou vivendo assim? Só que você não percebe que o seu ego, o seu orgulho, é ele que está impedindo as bênçãos de Deus chegar até você. Porque além de receber as bênçãos, você quer receber da sua forma. Vou contar uma história bem curta aqui para vocês. No livro de Reis, não me lembro exatamente qual capítulo que é. No livro de Reis, tem uma história de um general chamado Naamã. E ele era leproso. Era um general extremamente bem conceituado. Provavelmente devia ter vencido muitas guerras. Enfim, extremamente bem colocado socialmente. Mas era leproso. E ele ficou sabendo, através de uma serva, que em Israel tinha um profeta que operava maravilhas, curas e tudo. E aquele cara, eu imagino que a coisa que ele mais esperava na vida dele era a cura, não é? E ele se dispõe a ir lá, bater com esse profeta, para receber a cura dele. A palavra conta que quando ele chega na casa do profeta, o profeta nem recebe ele. Manda um ajudante ir falar com ele e falar o que ele tem que fazer. Nesse momento a carne dele, o ego dele, o orgulho dele já começou a entrar em conflito pesado com ele. Sabe, irmãos, Satanás, ele sabe que o orgulho e o pecado, o orgulho e o ego é o maior pecado que tem. É o pecado mais terrível que um ser humano carrega. É o maior vilão. Ele é totalmente contra Cristo e contra o nosso Deus, totalmente contra. E todos nós carregamos esse vilão. Temos que silenciar ele. Então Satanás sabe que se fazer o ser humano se agradar, fazer o ser humano se apegar com o seu eu, com o seu ego, isso impede as bênçãos de Deus de chegar. Isso impede. Porque o ser humano não está apto para receber. E Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, ele também sabe que o ego tem que ser silenciado. Por isso que tem aquelas analogias: crucifixe a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Você tem que crucificar a sua carne, o seu eu. As bênçãos não vão chegar enquanto você não estiver apto. Voltando ao assunto, Jesus sabe que o ego tem que ser destruído, e Satanás sabe que se o ego estiver em alta, as bênçãos não chegam. Quando Naamã chega na casa desse profeta, ele não recebe, o profeta não recebe, manda um ajudante falar com ele. Naquele momento a palavra fala que já começou o conflito, ele já ficou extremamente enfurecido, ele ficou muito nervoso, porque imagina, um homem da posição social dele, ele tinha que ser recebido com tapete vermelho. A gente vê na televisão quando um deputado, um governador, um presidente vai numa nação, tem tapete vermelho. Imagina um homem da posição do poder dele, estava esperando esse tipo de recepção. Então o ego dele já vinha inflável, apesar da enfermidade, da lepra. Ali ele já começa a ter os primeiros conflitos com ele mesmo. Aí o ajudante fala exatamente o que ele tinha que fazer, que era mergulhar 7 vezes num rio. Um rio poluído. Aí que ele fica nervoso mesmo. Aí que a guerra entre o ego e a bênção ficou mais alarmante. Ele já estava pronto para voltar. Ele chega a falar com as pessoas que estavam com ele: não tem rios melhores na minha terra? Não tem rios melhores lá? Para que eu vou pular aqui? Eu não vou. Aí uma pessoa abençoada, não lembro se era filho ou se era um servo dele, fala: meu senhor, porque Deus sempre coloca anjos à nossa volta, disfarçar de gente, pessoas usadas por Deus. Do mesmo jeito que o inimigo tem os agentes dele, Deus tem os dele também. E fala, porque nada é mais eficaz contra o ego do que a humildade. Exercitar a humildade é uma das maiores virtudes para lutar contra o ego. Fala assim: meu senhor, se esse homem não tivesse te falado alguma coisa mais difícil, você não faria? Vai lá, tenta. Em outras palavras, o que você tem a perder? Você só tem a ganhar. Faça isso.
A palavra fala, vocês devem saber, está no livro de Reis, eu até recomendo essa leitura, é uma excelente leitura, que ele pula 7 vezes, quando ele sai do rio ele já está limpo da lepra, para a glória de Deus. Mas você percebe aqui que Satanás tentou até o último impedir a bênção de chegar até ele? Imagina quanto que Satanás não encheu o coração dele de setas, pensamentos de autossuficiência. Você não precisa disso não, rapaz. Olha isso, olha o que esse cara está falando com você. Isso é humilhação. Essa nação aí, você tem que destruir essa nação. Volta para lá. Procura uma medicina alternativa ou um tratamento alternativo. Sua nação é próspera. Então Satanás, eu imagino que ele deve ter enchido o coração dele de tudo quanto é tipo de pensamento orgulhoso, autossuficiente, egocêntrico. Mas Deus tinha um plano. E isso ocorreu para a glória do Senhor. O que eu estou querendo dizer para vocês com essa história? É assim na nossa vida também. Deus tem uma bênção na sua vida. Deus tem uma bênção para você. Vou dar um exemplo. Na área financeira. Só que aonde Deus vai te colocar para isso florescer é num lugar que você não quer. É um lugar que você não imagina vivendo, nem fazendo, nem nada. Aí Satanás trabalha nisso. Você vai trabalhar para quê? Você está doido? Ali suja as mãos. Presta atenção. E às vezes você deixa de receber a bênção porque está dando ouvido ao seu ego. Ao seu ego. Que de alguma forma você se acha melhor do que os demais. O casamento é a mesma coisa. Às vezes a pessoa, o solteiro, gosta de uma pessoa, sempre aquela pessoa que não se deve gostar. E Deus tem uma pessoa abençoada esperando ele. Mas o ego dele não aceita aquele, porque ele quer aquele. E Satanás trabalha nisso, que ele sabe que a natureza do homem é má. Má e corrupta. O primeiro pecado, até hoje ele nos assombra. Faça isso que você vai ser igual a Deus. Então, a busca por autonomia e autossuficiência é uma das maiores brechas para o inimigo agir nas nossas vidas. Abandone toda a autonomia, toda a autossuficiência. Busca Jesus Cristo, aprenda com Ele. Aprenda com Ele. Diga o que o apóstolo Paulo diz. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se nessa vida na carne, para mim, ele quer dizer, eu quero viver a vida do Filho de Deus. Em outras palavras ali, ele estava querendo dizer que o Paulo de Tarso era totalmente irrelevante. A voz que estava com ele, que ele não tinha morrido ainda, a carne, a voz que falava no coração dele, tanto Satanás como a própria carne, estava totalmente silenciada. Ele deixou bem claro, o viver é Cristo, o morrer é lucro. A vida que eu vivo na carne, eu vivo para a glória do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então pense nisso. Ore para o Senhor Jesus Cristo hoje e fala, Senhor, tenha misericórdia de mim, silencie o meu ego, silencie o meu orgulho, me dê forças, encha-me do Espírito Santo, que não existe poder maior na existência do que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele te dá poder para vencer o ego. Imite Jesus. Jesus era Deus, praticamente um Deus encarnado, era o Filho de Deus, o primogênito da criação, e ele se dispôs da natureza divina dele. Jesus poderia, todas as vontades dele eram lícitas. E ele mesmo fala que não vim fazer minha vontade, vim fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Então, começa a focar na vontade de Deus. Porque no dia que você silenciar o seu orgulho, silenciar o seu ego e fazer o que está na palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesse dia, essas demais coisas vão começar a chegar até você. As coisas que a gente fica focado, que é um casamento, um trabalho, uma bênção financeira, filhos, você vai vir tudo até você. Mas somente quando o seu foco for em Jesus Cristo, em buscar Ele e a sua justiça. Então, leia a sua Bíblia. Abra hoje o Novo Testamento. Começa a ler o Novo Testamento. Começa a ler. E ore a Deus. E peça força. E peça ajuda. E compartilhe versículos. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe outros vídeos cristãos. Compartilhe versículos. E tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.